A inocente vence a rejeição. O amor proibido da amante revela segredos sombrios. A pequena cidade de São Aleixo parecia ser o cenário perfeito para um conto de fadas. Mas, claro, todo conto tem seus segredos. Clara, com seus cabelos castanhos e óculos de armação delicada, sempre foi a típica bibliotecária tímida. Enquanto suas amigas se perdiam nas baladas e nos romances, ela mergulhava em páginas amareladas de histórias esquecidas. Os livros eram seu abrigo. Seu escape das conversas superficiais e dos olhares de julgamento da comunidade que a via como estranha. Certa manhã, o destino decidiu brincar. Rafael, um artista carismático e enigmático, chegou à cidade. Ele era a personificação de tudo que Clara desejava: ousado, criativo e livre. As tardes de estúdio, onde a luz se filtrava pelas janelas grandes e empoeiradas, eram o cenário do seu primeiro encontro. Era como se o universo tivesse orquestrado aquele momento. Porém, naquela cidade pacata, tudo tinha um preço. E ela começava a pagar. O primeiro beijo aconteceu sob a sombra de um antigo carvalho. A brisa suave, trazendo consigo um frescor inesperado. Clara sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. A liberdade a deixava eufórica, mas a chegada de Rafael também despertava um medo profundo. Ela percebeu que a cidade, com suas tradições rígidas, não gostava de estranhos. E Rafael, como ele era enigmático! Os olhares astutos dos moradores a seguiram, murmurando. Mas era o que ele lhe contava que realmente a intrigava. Rafael tinha histórias próprias, todas cheias de mistérios e sombras. E enquanto sua conexão crescia, Clara ignorava os sussurros ao seu redor, mergulhando mais fundo no abraço caloroso do amor. A tensão aumentava a cada dia, alimentada pela incredulidade da comunidade. Então, na noite da tão esperada festa de gala, tudo veio à tona. Os vestidos brilhantes e os sorrisos falsos não podiam esconder os segredos. O espaço vibrava com a agitação de conversas. Quando Clara, de coração acelerado, avistou Rafael atravessando a sala com seu jeito despreocupado, o mundo pareceu parar. Mas os olhares mudaram rapidamente. Uma figura conhecida se aproximou. Era Dona Arlete, com seu olhar de censor. A mulher que há anos destruiu a vida de Clara, a responsável pela queda de sua família. Com um gesto dramático, ela apontou para Rafael, revelando que ele era filho do homem que arruinou tudo. O que deveria ser um momento de alegria se transformou em um palco de apontamentos e sussurros ensurdecedores. O silêncio se fez. Clara congelou. Seu coração disparou. Como ela poderia amar alguém tão ligado à dor de sua vida? A sala parecia girar. Amor e ódio colidiram dentro dela. E as paredes da biblioteca, sempre seguras, agora pareciam prisioneiras. O que deveria ser um novo começo, agora parecia um desfecho trágico. Dentro dela, uma batalha se formava. Proteger a honra da família ou seguir o coração partido. As risadas se transformaram em murmúrios hostis, e a hostilidade da comunidade se tornava palpável. Disfarçados de sorrisos, os habitantes espreitavam, prontos para julgá-la. Mas, quando tudo parecia perdido, alguém apareceu. Uma velha conhecida, a amiga que sempre esteve ao seu lado. A única que entendia a profundidade das cicatrizes de Clara. Você precisa tomar uma decisão, ela disse, os olhos brilhando com compaixão. Decida o que realmente importa para você. Clara olhou para Rafael, seus olhos esperançosos. Um sussurro de amor destilando em meio ao caos. O que ela faria agora? Até onde ela iria por esse amor que poderia não ser suficiente para enfrentar as sombras do passado?
E qual seria o preço dessa escolha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou fixamente para Rafael, seus olhos se encontrando, formando uma conexão profunda entre eles. Era um momento pleno de esperança, mas também de medo. A sala, antes cheia de risos e sussurros, agora era um campo de batalha silencioso, onde todos esperavam uma reação de Clara. E naquele instante, o mundo parecia girar, prendendo todos em um suspense quase insuportável. Dona Arlete aproveitou o silêncio, sorrindo com uma satisfação disfarçada. Você realmente achou que poderia ser feliz com ele? A história da sua família não é apenas uma tragédia. É um aviso. As palavras dela cortaram o ar como facas afiadas, reverberando em seus ouvidos. Clara não sabia se levantaria ou se esconderia atrás de Rafael. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, um grito ecoou do lado de fora. O barulho era agudo e estromboso, como um estalo de vidro quebrando. Clara virou a cabeça rapidamente, os olhares na sala se desviando para a porta. O que estava acontecendo? As conversas cessaram e um murmúrio inquieto começou a se espalhar. E então a porta se abriu com força. Era um grupo de pessoas, olhos arregalados, cabelos desgrenhados, como se tivessem corrido de algum lugar. O líder do grupo, um homem robusto, gritou: Clara, é o seu pai. Ele está em perigo. Clara sentiu o mundo desabar. O coração pulsava desesperadamente em seu peito. O que você quer dizer? Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. A expressão no rosto do homem dizia tudo. Algo terrível havia acontecido. Rafael estava ao seu lado, olhando para ela, mas Clara não conseguia se preocupar com o que estava acontecendo com eles naquele momento. O passado voltava com força, um espectro que ela pensava ter deixado para trás. Como poderia o pai dela estar envolvido em mais uma tragédia? O homem continuou. Ele foi encontrado na estrada, inconsciente. Há sangue. O carro. Ele foi atingido por um outro veículo. Uma onda de pânico tomou conta de Clara. Ela lembrou-se de Dona Arlete e de suas palavras cruéis. O homem que destruíra tudo também estava se aproximando. E agora, o passado estava se reerguendo, mais poderoso do que antes. Os murmúrios na sala começaram de novo. E Clara sentiu que todos a olhavam com uma mistura de compaixão e julgamento. Eu preciso ver meu pai, ela gritou, a urgência em sua voz, quebrando qualquer resquício de silêncio. Dona Arlete sorriu, mas não era um sorriso de satisfação. Era uma expressão cheia de malícia. Cuidado, Clara. Às vezes, ver não significa entender. E ver pode trazer verdades que nunca quisemos confrontar. Os olhares mudaram mais uma vez. Não era apenas o passado de Clara que estava em jogo. Era o futuro que ela pensara que poderia ter. Soou um alerta, um toque de alarmes na cabeça de Clara. Então, no meio de todo o alvoroço, uma verdade antiga e forte começou a ressoar. A conexão entre suas famílias era mais profunda do que um simples deslizamento de um destino em queda. Rafael agarrou a mão dela, seus olhos brilhando com preocupação.
Ela sentiu o calor de seu toque, mas o frio na barriga começou a crescer. Que verdades estavam prestes a emergir agora? E o que, afinal, isso significava para eles? Ela hesitou, sentindo que passos podiam levá-la a lugares sombrios que jamais imaginara. Enquanto todos se moviam, a confusão tomava conta. Clara ficou paralisada, um nó na garganta. Amor ou lealdade? O que ela escolheria? E o que mais seria revelado naquele caminho traiçoeiro que começara a se desdobrar diante dela? Clara olhou para Rafael, seus olhos se encontrando, e a conexão profunda entre eles fez o mundo desmoronar ao redor. Sentia a urgência pulsando nas veias, mas seu coração disparou não apenas pela preocupação com seu pai. A ansiedade e o medo a envolviam como uma tempestade prestes a se abater. Eu preciso ver meu pai. A determinação fez sua voz ecoar, quebrando o silêncio pesado que pairava. Dona Arlete não parecia preocupada. Um sorriso sinistro se formou em seus lábios. A realidade, às vezes, traz à tona verdades que ninguém está preparado para enfrentar. Não é mesmo, Clara? Suas palavras eram veneno, provocando um calafrio nas costas da jovem. Mas Clara não tinha tempo para se distrair com aqueles jogos de poder. O olhar de Rafael a ancorou, e ela tomou um passo em direção à saída. "Vamos com você", Rafael disse, segurando firme a mão dela. O grupo que havia entrado estava em alerta, e os rostos tensos mostravam que algo mais estava em jogo. Clara começou a andar com o coração martelando. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. O peso da expectativa era insuportável. Enquanto corriam pelas ruas, uma realidade aterrorizante se formava em sua mente. O passado, que ela tentava fugir, estava se aproximando rapidamente. E o que ele revelaria? A imagem do pai deitado inconsciente e sangrando povoava seus pensamentos. O carro, o acidente, tudo girava em sua cabeça como uma tempestade de memórias. Quando chegaram ao hospital, a agitação tomava conta. O cheiro de desinfetante invadiu suas narinas e o som de sirenes cortava o ar. Clara se sentia perdida. O grupo a levou até a sala de espera. Olhos curiosos se voltaram para ela, cada expressão cheia de especulações. "O que aconteceu?" ela perguntou a um dos paramédicos. A ansiedade se misturava com a necessidade de saber. "Ele foi atingido, mas não sabemos todos os detalhes. Você precisa esperar", ele respondeu, a voz grave e contida. Clara apertou a mão de Rafael, buscando um pouco de conforto. Mas antes que pudesse digerir a informação, um homem alto e austero entrou na sala, de terno escuro e olhos frios, que mais pareciam fazer um julgamento. "É você, Clara?" ele perguntou, seu tom grave reverberando no ar. A cabeça dela girou. "Quem é você?" A sala se encheu de murmúrios preocupados. Ninguém parecia saber o que dizer. "Sou o advogado do seu pai", ele respondeu. Ele está em uma situação muito complicada." A tensão aumentou. Clara teve a sensação de que algo poderia se romper a qualquer momento. A expressão do homem era grave, mas carregava um peso que Dolores não conseguiu entender. Então, uma enfermeira apareceu e interrompeu a conversa. "Clara, você precisa vir comigo." O coração dela disparou. E se o pior já tivesse acontecido? Ela sentiu o mundo girar novamente. Rafael a seguiu de perto, sua mão apertando a dela com força. "Apenas um momento", gritou o advogado. Mas ela já estava se movendo.
As luzes do corredor pareceram se apagar, e quando Clara entrou na sala, a visão a atingiu como um choque elétrico. Seu pai estava na cama, mas ao lado dele estava Dona Arlete. O que ela estava fazendo lá? Dona Arlete se virou e seus olhos brilhavam com uma satisfação fria. Antes que Clara pudesse perguntar, saiu uma frase devastadora de seus lábios. Ele não estava sozinho na estrada. Seu pai, ele estava fugindo de algo mais, Clara. De alguém que você conhece muito bem. O ar faltou. Tudo que Clara pensou que sabia desmoronou. Do que você está falando? Sua voz estava aguda, cheia de medo. O que ela realmente estava prestes a descobrir? O ambiente pesado a oprimia. Os olhos de Dona Arlete brilharam. A verdade sempre encontra o caminho, meu bem. Sempre. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés e a confusão tomou conta. Que relacionamento oculto sua família tinha com Dona Arlete? O que mais ela não sabia? Enquanto olhava para Rafael buscando resposta, ele também parecia atordoado, perdido em um labirinto de revelações inconfessáveis. A sala ficou em silêncio, e Clara percebeu que o que estava por vir a levaria a uma verdade que mudaria tudo. Clara sentiu o mundo desabar ao ouvir as palavras de Dona Arlete. Mas agora a preocupação com seu pai a levava a um lugar sombrio. O que verdadeiramente estava acontecendo? O coração dela acelerou e sua mente parecia uma tempestade. Ela se aproximou da cama do pai, como se o toque dele pudesse dissipar os medos que a consumiam. O homem inconsciente sob os lençóis brancos não era apenas seu pai, mas também a âncora que a mantinha presa ao que sempre conheceu. E agora, tudo estava se desfazendo. Clara! A voz trêmula de Rafael interrompeu seus pensamentos, mas sua preocupação já ressoava em sua mente. Quem é essa mulher? Por que ela está aqui? O olhar dela se fixou em Dona Arlete, que parecia pronta para explosões de malícia. O que você está escondendo, Arlete? Clara lançou a pergunta. O medo não mais era suficiente para calá-la. O silêncio se instalou como um aguaceiro antes da tempestade. Cada segundo se arrastava, enquanto as expressões na sala mudavam de curiosidade para apreensão. Então, a enfermeira retornou. Desculpe interromper, mas você precisa saber que seu pai... Ela hesitou, buscando as palavras certas, mas uma explosão de gritos interrompeu qualquer diálogo. Clara, você tem que ouvir isso! Sonharam pelo corredor e o pânico tomou de assalto os rostos na sala. Clara! Era a voz do advogado, agora aflito. Seu pai, ele não estava sozinho naquele carro, ele estava com alguém. O coração dela parou por um instante. Com quem? O medo apertou sua garganta como uma cobra constritora. Todos pareciam ansiosos, trocando olhares e sussurros. Então, um homem pela porta entrou correndo. Clara o reconheceu como Victor, um amigo de sua infância, e seu rosto estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Victors? O que aconteceu? Ela gritou, sua voz rasgada pela ansiedade. Ele não estava fugindo como você pensa. Ele estava com sua mãe. As palavras lançadas como uma bomba. Um silêncio absoluto se seguiu. Os olhos de Clara se arregalaram. Sua mãe? Mas como? A cena diante dela se partiu em 1000 peças. Cada fragmento deixava uma nova pergunta. Dona Arlete observava tudo com um sorriso satisfeito, e cada ruga em seu rosto parecia encolher como se estivesse absorvendo a confusão no ar.
Ela não estava morta. Ela estava com seu pai. Victor insistiu, e os murmúrios se tornaram um rugido na sala. Clara sentiu a cabeça girar. A mulher que ela pensou ter perdido para sempre agora estava ligada a tudo que ela havia tentado esquecer. Espiando pela janela, Clara viu uma luz de emergência refletir no vidro, como se as sirenes da verdade estivessem chegando. O que mais ela não sabia? Rafael, ao seu lado, parecia tão atordoado quanto ela. Clara, precisamos descobrir o que aconteceu de verdade. Mas onde buscar a verdade? O que mais estava oculto? Clara sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés, e o tempo parasse enquanto a revelação se instalava no ar, como uma neblina densa. Se você quer encontrar sua mãe, deve estar pronta para lidar com tudo o que vem junto, Clara. Dona Arlete declarou com uma serenidade perturbadora, como se estivesse enredada em algum plano sombrio. Há segredos que podem mudar tudo, e vêm com um preço. Uma onda de irritação zumbiu em Clara. O que ela realmente estava prestes a revelar? O que significava isso para ela, Rafael e as histórias entrelaçadas de suas famílias? A mente dela fervilhava, como se estivesse prestes a explodir em 1000 pensamentos desordenados. Mãe, o sussurro mal saiu de seus lábios, mas soou como um grito dentro dela. O que estava por vir poderia transformar tudo. Sabe-se mais alguém está esperando pela verdade nas sombras, enquanto Clara tentava se agarrar a um futuro incerto. Não havia como voltar atrás agora! O que mais estava à espreita? Clara sentiu o impacto das palavras de Victor reverberarem dentro dela. A sala parecia girar novamente, como se tudo à sua volta estivesse fora de foco. Sua mãe? Viva? Como assim? A confusão era como um furacão em sua mente. Olhou para Rafael, buscando respostas em seus olhos. Mas ele também não parecia saber o que pensar. A tensão estava no ar, como um fio prestes a se romper. Mas isso não é possível. Clara balbuciou, as mãos tremendo à sua frente. Ela estava morta. O desespero a envolvia. Uma fogueira de lembranças de uma infância marcada pela ausência. Dona Arlete observava com um sorriso maligno, a frase dela ainda ressoando nos ouvidos de Clara. A verdade sempre encontra o caminho. E enquanto Clara tentava juntar as peças, um grito estridente cortou o ar. Clara! A enfermeira voltou, seu rosto pálido. Precisamos que você venha agora! O pânico nos olhos dela era inconfundível. Clara se virou, um sobressalto percorrendo seu corpo. Rafael tomou um passo à frente, mas ela já estava se movendo, a incerteza e a urgência a empurrando para fora da sala. "Espere!" gritou o advogado, mas Clara mal o escutou. As luzes do hospital pareciam fritar sob sua pressão, a urgência da enfermeira a arrastando pelos corredores. Quando chegaram à outra sala, Clara quase caiu ao ver seu pai. Ele estava ali, mas havia algo diferente. Seu olhar estava carregado de dor, de confusão. "O que aconteceu?" ela perguntou, quase uma súplica. Ele olhou para ela e no seu olhar uma mistura de alívio e terror. "Clara, sua mãe, ela voltou, mas há algo mais!" O coração de Clara disparou. Algo mais? A sensação de que muitos segredos estavam prestes a se revelar a consumia. Então, no auge do desespero, um detalhe chocante surgiu. "Clara!" ele começou, a voz tremendo. "A sua mãe está envolvida em algo que nunca poderei entender. Ela não só desapareceu, ela fugiu por uma razão. E agora está de volta, mas não da forma que você pensa." Ele respirou fundo,
e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que ele estava dizendo? Ela sempre pensou que sua mãe a abandonara, mas... E se houvesse mais? O advogado passou por ela com uma expressão grave. O que seu pai está tentando dizer é que sua mãe não simplesmente desapareceu. Ela tomou uma decisão que afetou a todos nós. Que decisão? Clara sussurrou, o medo batendo no peito. O advogado hesitou, então disse: ela se envolveu com pessoas perigosas. E agora essa verdade voltou para assombrá-la. O ar na sala ficou denso. A enfermeira olhou para Clara, sua expressão cheia de compaixão. Você precisa se preparar. O que vier a seguir não será fácil. E então um barulho ensurdecedor originou-se do corredor. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens vestidos de preto, com expressões intimidantes. Clara sentiu seu estômago revirar. Estamos aqui por ela, disse um dos homens, a voz firme e intransigente. Clara piscou, o mundo à sua volta escurecendo com a súbita entrada dos intrusos. Por quê? O que vocês querem? Sua voz saiu mais alta. Um eco de desespero e determinação. Precisamos dela de volta! Gritou um dos homens, apontando para o pai dela. A intensidade na sala aumentou em um instante, como se a realidade tivesse mudado ao seu redor. Há algo que pertence a ela e não podemos permitir que fiquem aqui. Tudo girou e Clara sentiu seu coração bater forte. As visões de sua mãe, corretamente idealizada, estavam se desfazendo em uma rede de segredos sutis. Ela percebeu que a história que conhecera era apenas a ponta do iceberg. Não, você não pode levá-lo! Clara gritou, protetora e feroz. Dona Arlete se posicionou mais para frente, uma expressão vitoriosa no rosto. Agora você entende, Clara. A verdade é uma arma poderosa, e usar a verdade pode custar tudo. E assim, em meio ao caos, Clara percebeu que a linha entre o que era real e o que era mentira estava se apagando. O que estava em jogo agora não era apenas o passado, mas o presente e o futuro. Tudo o que pensou saber estava em risco, e neste momento, Clara compreendeu que estava prestes a se lançar em uma batalha muito maior. Uma luta para recuperar não apenas sua mãe, mas sua própria identidade. E, enquanto os homens se moviam, o que mais ainda estava oculto, aguardando para ser revelado. Clara sentia o peso da tensão na sala, enquanto olhava para os homens de preto. A urgência pulsava no ar e o coração dela batia rápido, como se estivesse escapando de algo muito maior. Não! Você não pode levá-lo! Ela gritou, a voz quase quebrando sob a pressão. Rafael estava ao seu lado, uma presença firme, mas mesmo ele parecia inseguro sobre como agir. Os homens avançavam lentamente, as sombras parecendo se estender pela sala como garras dispostas a arrastar tudo para a escuridão. Dona Arlete mantinha um sorriso no rosto, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Hora de enfrentar a verdade, Clara. A expressão dela era de quem estava saboreando cada momento. Clara sentia a raiva e o desespero colidirem dentro dela. As lembranças de sua infância, suas esperanças sobre o retorno da mãe, tudo aquilo desmoronava no ato de crueldade que se desenrolava diante de seus olhos. Clara, vamos! Gritou Rafael, puxando-a em direção à porta. As emoções estavam à flor da pele e a mistura de medo e determinação a impulsionou. Ela precisava agir. Mas então, antes que pudesse dar um passo, algo aconteceu. O chão sob seus pés tremeu levemente, como se uma onda de pressão passasse por eles. E depois, um estrondo.
A porta do hospital se abriu com violência e um grupo de médicos entrou gritando: "Retirem-se! Protejam o paciente!" Um deles parecia em pânico e a urgência em sua voz era palpável. Clara hesitou, suas pernas paralisadas. O que estava acontecendo? O homem que estava tentando levar seu pai parecia tão surpreso quanto os outros. E alguns dos gorilas de terno recuaram. "Não podemos deixá-lo exposto!" gritou outra enfermeira. Seu tom estava cheio de desespero. Todos os olhos se viraram para um canto da sala, e Clara seguiu o olhar. Fachadas se entrelaçaram na confusão, um turbilhão de pessoas e emoções. Mas então tudo ficou em silêncio, e ela ouviu um leve choro. O som era baixinho, mas era inconfundível. "Clara, o que foi isso?" Rafael perguntou, sua voz tensa. Algo tá errado," ela sussurrou. Então, seus olhos se fixaram em um mouro que surgia na movimentação. Era um bebê. O choro se intensificou, ecoando por toda a sala. Clara ficou paralisada ao ver a enfermeira segurando uma pequena criança nos braços, envolta em uma manta. Isso não pode ser. O que estava acontecendo? Clara olhou para o pai, então para a Dona Arlete. Uma onda de confusão tomou conta dela. A verdade parecia se desdobrar de maneira inesperada. Essa criança não pode estar aqui. A mente dela recusava aceitar, mas os homens de preto estavam em alerta total agora, olhando ao redor, claramente nervosos com a nova situação. "Ela é sua, Clara. Você precisa entender. Ela é sua irmã!" A enfermeira gritou e a sala estremeceu com a revelação. Os olhos de Clara se arregalaram com um choque. "O quê? Minha irmã?" Sua cabeça girava a confusão agora transformada em uma tempestade. Isso mudava tudo. O passado, as ausências e a traição, tudo ganhava um novo significado. A expressão de Dona Arlete estava misturada com uma satisfação perturbadora. "Você vê? A verdade pode ser mais complicada do que você imagina, Clara." Clara sentiu como se o chão tivesse sido cortado sob seus pés. A identidade da mulher que havia perdido, a conexão com seu pai, agora envolvia uma nova vida. Era como se tudo o que ela conhecia estivesse desmoronando em pedaços, revelando uma bela, mas devastadora nova realidade. E em um segundo tão volátil, ela percebeu que estava lutando não apenas por seu pai, mas por alguém que precisava dela. O que mais havia sido escondido? Qual era o verdadeiro preço a pagar por essa revelação? Então, enquanto a confusão aumentava, uma sirene soou, ecoando pelo hospital, trazendo novas ondas de pânico. Clara sentiu a tensão subindo novamente. O que estava prestes a acontecer? A luta apenas começava. Clara sentiu o peso da revelação como uma tonelada sobre seus ombros. Mas antes que pudesse processar tudo, uma sirene estridente cortou o ar, reverberando por todo o hospital. Nesse instante, os homens de preto olharam para a porta, seus rostos marcados pela preocupação. A enfermeira que segurava o bebê parecia tão insegura, e Clara sentiu seu próprio coração acelerando. O que estava prestes a acontecer? "Precisamos agir rápido!" gritou um dos homens, fazendo um gesto impaciente. Ele parecia à beira de um colapso, como se estivesse em uma corrida contra o tempo. Eles já estavam prontos para avançar, mas Clara se interpunha entre seu pai e aqueles homens intimidadores. "Ela é sua irmã?" Rafael murmurou, ainda tentando entender a magnitude da revelação. Clara sentiu a confusão no olhar dele, refletindo o que sentia. O senso de urgência na sala tornou-se palpável. E o clima mudava. Todos estavam paralisados, em um estado de alerta, esperando por um próximo movimento.
Então, uma explosão de barulhos ecoou do corredor. Um grupo de médicos e enfermeiros apareceu, olhos arregalados, apressados. Emergência! Retirem-se! Gritou uma enfermeira, e a situação se transformou em um caos. Clara mal conseguia acompanhar, a adrenalina bombardeando. E agora? Clara pensou, sua mente girando. Antes que pudesse processar a situação, as luzes do hospital piscavam e os alarmes soavam com frenesi. O que estava acontecendo? Era como se um filme de terror estivesse se desenrolando diante dela, cada segundo se arrastando enquanto todos se moviam freneticamente. Clara, precisamos ir, Rafael disse, puxando-a em direção à saída. Mas então, as portas de emergência se abriram com um estrondo e um homem entrou, de roupas manchadas de sangue. Sua expressão, uma mistura de desespero e determinação. Ela está vindo! Ele gritou, como se essas palavras fossem a única coisa que poderia salvá-los. O coração de Clara disparou. Quem? Quem está vindo? Perguntou, cercada por um turbilhão de emoções. Ela, sua mãe. E eles estão atrás dela. O homem estava ofegante e a ansiedade era clara em seu rosto. Não, não pode ser. Clara sussurrou. O pânico tomou conta dela. Como assim sua mãe estava no meio de tudo aquilo? A entrada do homem mudou o foco da situação, como se um novo jogo tivesse começado. Tudo o que ela pensou ser verdade estava desmoronando novamente. Os homens de preto começaram a se mover, a tensão aumentando no ar. Precisamos dela! Um deles gritou. Clara percebeu que o tempo estava se esgotando, sua mãe voltando para uma tempestade de caos. Não deixem ela entrar! Dona Arlete, que estava ao fundo, parecia um espectador satisfeita, mas com um brilho assustador nos olhos. A verdade sempre encontra o caminho, repetiu ela, como um mantra. O que você sabe sobre isso? Clara exigiu, odiando a forma como os olhos da mulher brilhavam com malícia. Mas antes que Arlete pudesse responder, uma série de gritos repentinamente cortou o ar. É ela! É ela! Um alvoroço do lado de fora. A porta se abriu com força e uma mulher entrou, com um olhar desesperado. Era como se o tempo tivesse parado. Clara ficou paralisada, o coração na garganta. Era sua mãe, mas havia algo estranho nela. Ela parecia diferente. O olhar dela era de alguém que havia sido moldado pela dor e pelos segredos da vida. Clara! Sua mãe chamou, correndo na direção dela. Eu voltei, mas você precisa entender. Eles... O resto da frase foi subitamente cortado por um estrondo ensurdecedor. Uma explosão ecoou do lado de fora e o hospital tremeu. Luzes piscavam, a segurança disparou, alarmes gritaram. O caos estava instaurado. Clara olhou para sua mãe, o medo estampado em seu rosto. Mas era tarde demais. Todos se viraram para a porta onde homens com máscaras surgiram. O que estava acontecendo? Que segredos estavam se desenrolando? Tudo que Clara acreditava que sabia estava prestes a mudar. Os laços se rompendo, verdades emergindo. O que mais sua mãe escondia? O passado estava prestes a assombrá-los de uma maneira que nem ela poderia imaginar. E enquanto o tempo se esvaía, Clara percebeu que as consequências poderiam ser devastadoras para todos. A verdadeira batalha ainda estava por vir. Clara ficou paralisada. Olhando para sua mãe que entrou correndo, o caos ao redor parecia ficar em câmera lenta. A mulher que ela tanto queria esquecer agora estava aqui, bem na sua frente. Clara, eu voltei!
Mas você precisa entender, eles! O rosto dela estava repleto de temor e Clara mal podia respirar. Antes que sua mãe terminasse a frase, um estrondo violento ecoou do lado de fora. O hospital vibrou como se algo muito perigoso estivesse se aproximando. Clara, com os olhos fixos em sua mãe, perdeu o foco por um momento. O que estava acontecendo? Aquela cena era uma montagem de pesadelo. O nervosismo subiu ainda mais no ar e todos na sala pareciam entrar em um estado de pânico. E então, um grito. Clara virou a cabeça rapidamente. Um dos homens de preto, que estava a apenas alguns metros dela, se contorceu de dor, caindo genuinamente no chão, suas mãos segurando a cabeça, como se estivesse sendo atacado por algo invisível. O quê? Clara mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. Os outros homens olhavam em volta, confusos e assustados. O que está acontecendo? Perguntou um deles, tentando se aproximar. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, uma figura misteriosa surgiu na porta. Um homem alto de capuz, com um olhar completamente sem emoção. Todos na sala sentiram um calafrio. Clara franziu a testa, a tensão no ar se transformando em algo concreto. O homem ergueu uma mão, e com isso, um silêncio profundo envolveu a sala. A verdade deve ser revelada, ele disse com uma voz clara e fria, como se cada palavra tivesse um peso insuportável. A expressão de Dona Arlete passou para uma expressão de apavoramento. Você não deveria estar aqui, ela exclamou, suas mãos trêmulas criando uma aura de medo. O homem a ignorou, os olhos fixos em Clara, como se ela fosse a única que realmente importasse. Você precisa saber quem você realmente é, continuou ele, agora se movendo lentamente em direção a ela. Seu passado não é o que você pensa. O coração de Clara disparou. O que isso significava? Sua mente estava confusa, repleta de perguntas que não poderiam ser respondidas. Eu sou sua mãe, disse a mulher ao lado dela. Mas havia um desespero na sua voz, como se estivesse lutando contra uma verdade ainda maior que o que estava acontecendo. Clara olhou para ela, então para o homem de capuz. O que você sabe? O que você não sabe é que existe uma razão pela qual sua mãe desapareceu. Uma razão que envolve não só você, mas o verdadeiro legado da sua família. E então, antes que pudesse continuar, o homem de capuz estendeu a mão. Clara sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, como um choque elétrico, e a sala ficou em completa escuridão. A luz apagou e um silêncio mortal tomou conta enquanto todos se debatiam no escuro. Clara sentiu seu corpo inteiro endurecer, perdida em um turbilhão de luzes e sombras. Vozes ecoavam em sua mente, gritos de desespero, segredos obscuros e promessas quebradas. Quando as luzes voltaram, tudo estava diferente. Sua mãe estava caída ao chão, o olhar vazando um misto de dor e alívio, enquanto os homens de preto estavam deitados, inconscientes. Agora você sabe, disse o homem de capuz, seus olhos nunca deixando-os de Clara. A verdade é que há um poder que está prestes a despertar dentro de você. Algo que pode mudar tudo o que você conhece. Um frio percorreu sua espinha. Ela se virou para sua mãe, em busca de respostas. Mas havia algo no olhar dela. Algo que fazia Clara se sentir um espectador em seu próprio vida. Como se tudo que tinha acreditado até então estivesse em jogo de uma forma que ela nunca poderia imaginar. E a única coisa que ela sabia era que não havia como voltar atrás. As sombras estavam cercando. E então ela se perguntou: quem realmente era ela nessa história?
Clara sentiu o impacto das palavras do homem de capuz reverberarem pela sala, e a presença dela quase não se movia. O silêncio era profundo e carregado de tensão. A verdade deve ser revelada, ele disse, e as palavras pesaram no ar como uma nuvem prestes a se romper em tempestade. Todos olhavam atentamente, inseguros do que estava por vir. A mãe de Clara estava caída no chão, a expressão mesclando dor e alívio, como se soubesse que nada seria mais do que um pesadelo. Clara sentiu um nó se formar na garganta. O que mais sua mãe ocultava? O que ela realmente sabia? Seu coração disparou e o medo começou a invadi-la novamente. Então, tudo mudou de repente. O homem de capuz virou-se para a porta e, no movimento rápido, gritou: "Ela está aqui!" E o que parecia apenas o eco de sua voz logo se transformou em um profundo silêncio inquietante. Naquele instante, uma sombra se lançou pela porta. Uma figura alta e ameaçadora, com um olhar que gelava a espinha. Um frio cortante envolveu a sala. Clara não conseguiu controlar a reação. Um calafrio percorreu seu corpo. Os homens de preto, antes tão confiantes, agora pareciam vulneráveis. Hesitando. No entanto, a verdadeira reviravolta veio quando a figura entrou completamente na sala. A mulher que apareceu era idêntica a Clara. O choque atravessou o ambiente como um raio. Era impossível, mas a semelhança era inegável. Quem é você? Clara gaguejou, a confusão tomando conta. A outra mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Havia um brilho maligno nos olhos dela. "Eu sou a verdadeira Clara", ela declarou, a voz triunfante. "Aquela que foi escondida por essa impostora." Clara sentiu suas pernas tremerem, sua mente girando. "Não, isso não pode ser verdade!" ela gritou, procurando por respostas. "Você não entende, não é? Sua mãe não fugiu por acaso. A verdade é que ela te trocou por mim." A revelação foi como uma facada. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés, e as paredes pareciam encolher ao seu redor. Um nó de dor se formou no peito dela. As palavras da mulher eram venenosas, se infiltrando lentamente em sua mente. "Você é uma mentira!" Clara respondeu, a voz tremendo de raiva e desespero. Todos os olhares estavam nela, e os murmúrios começaram a se espalhar pela sala. O olhar do homem de capuz mudou, uma mistura de admiração e temor. "Ela diz a verdade, Clara. Você é a clonagem, resultado de um experimento em que sua mãe se lançou. Um tipo de proteção que se tornou o seu maior erro." A sala estava em uma tensão insuportável. Clara olhou para sua mãe desejando uma explicação. Mas o que viu foi uma expressão de horror. "Você mentiu para mim. Todos esses anos. Tudo era uma farsa!" gritou, a ira transbordando. Eu não sabia como aquilo funcionava. Eu só queria proteger você de um mundo que não era seguro." A mãe de Clara implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Proteger ou esconder a verdade que você tem carregado como um fardo?" A outra Clara interrompeu, os olhos cheios de triunfo. "Você não é a única que sofre. Eu sou a verdadeira herdeira, a escolha dela, algo que foi negado a mim. Agora tudo muda." E quanto todos se debatiam entre a verdade e a mentira, um grito alto soou de fora do hospital. As portas se abriram abruptamente, revelando uma nova investida. Mais homens de preto, mais organizados e ameaçadores, entraram. "Precisamos dela!" gritaram em uníssono,
e o pânico varreu a sala como um vento devastador. Clara olhou para a verdadeira Clara, enquanto a batalha interna se acirrava. O que estava realmente em jogo? O que mais estava por trás de tudo isso? E enquanto uma nova onda de terror e confusão varria a sala, ela percebeu que a luta para descobrir quem ela realmente era apenas tinha começado. O passado se tornava mais obscuro, e novas alianças e inimigos estavam se formando. Tudo o que ela pensou saber sobre sua vida agora estava em risco. E a verdadeira batalha pelo futuro estava prestes a começar. Clara ficou paralisada. A verdade jorrava como um rio de segredos, levando sua paz junto com ela. A verdadeira Clara estava diante dela, e o homem de capuz imponente parecia mover as peças de um tabuleiro invisível. Ela respirou fundo, tentando entender. A verdade deve ser revelada. Ecoou na mente dela. O pânico aumentava. A sala, antes um refúgio, agora era um campo de batalha. A nova Clara lançou um olhar desafiador. Você não sabe nada sobre o que realmente aconteceu. Essa vida que vive é uma farsa. A provocação dela cortou o ar. Clara sentiu seu estômago virar. As peças eram colocadas no tabuleiro e ela não sabia se fazia parte do jogo ou se era o prêmio. Calem-se! O homem de capuz gritou, sua voz soando como um trovão em meio ao caos. Já passou da hora de tudo ser revelado. E naquele instante, tudo ficou ainda mais opressor. Ele começou a caminhar, sua presença dominando todos no ambiente, inclusive Clara. Você é o que eles temem, Clara. Os homens de preto recuaram, visivelmente aflitos, enquanto Clara tentava se manter focada. Mas o caos não acabava, enquanto a sala se tornava um turbilhão de emoções e gritos. Uma explosão de luz iluminou o ambiente. O pânico contagiou a todos. Saia da frente! Alguém gritou, e as pessoas começaram a se dispersar. Temos que sair daqui! Rafael gritou, segurando Clara pelo braço. Mas havia um peso no ar, algo mais profundo do que a simples necessidade de escapar. Clara sentiu sua mãe se levantar, aproximando-se da outra Clara com um olhar de desespero misturado com determinação. No final, tudo está interligado. O que fizemos, o que estamos fazendo, tudo isso vem de um lugar mais profundo. A mãe disse, a voz trêmula, mas firme. A verdade é nosso maior poder. Clara olhou para a mulher que a pariu e a cria que passou toda a vida escondida. Você realmente deixou tudo isso acontecer? Indignou-se. Os homens de preto pareciam hesitar, sem saber o que fazer. E Clara percebeu. A verdadeira batalha não era apenas física, mas uma luta pela verdade. O poder que emanava dela era palpável. Nós somos mais fortes juntas! Clara gritou, unindo forças com a mãe e olhando para Rafael. Olhando para a verdadeira Clara e vendo além do ódio. Ela respirou fundo, sentindo a energia se acumular ao seu redor. Isso não é apenas sobre nós, ela continuou, a voz crescendo em confiança. É sobre todos que vieram antes de nós e todos que virão depois. O silêncio preenchia a sala, suas palavras ecoando. Naquele momento, as portas do lugar começaram a vibrar e uma luz intensa começou a emanar de Clara. O que parecia um final estava se transformando em um novo começo. Clara lançou um olhar para Rafael e ele a apoiou, cada um sentindo que a verdade os guiaria. Em meio ao alvoroço, a nova Clara
imediatamente reconheceu a força que existia dentro dela. Vocês nunca nos vencerão, ela gritou, unindo-se ao coro de Clara, sua mãe e Rafael. E assim, enquanto a luz tomava conta da sala e o pânico se transformava em determinação, Clara sentiu que as rédeas do destino estavam finalmente em suas mãos. Mas a verdadeira pergunta ecoava em sua mente. O que elas acordariam? E ao olhar para todos, ela viu que a batalha estava apenas começando. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento perfeito para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais desse conteúdo incrível. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desenrolar dessa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.